Valendo! Com você mais um episódio do GigaCast, o podcast para empreendedores que querem virar gigantes. Você que não está aqui pela primeira vez, você sabe que eu adoro biografia, adoro estudar sobre histórias de pessoas, porque eu entendo que quando você lê histórias de pessoas e escuta histórias de pessoas, você aprende com os erros e os acertos deles. E eu falei, cara, nada mais legal do que, em vez de só ler histórias ou ver filmes, conhecer histórias de algumas pessoas, pessoalmente, poder fazer perguntas para elas, do que elas aprenderam, do que elas acertaram, do que elas erraram e o caminho que elas fizeram ao longo do mundo do empreendedorismo aí. E eu não sei onde você está, antes de eu apresentar o meu convidado aqui. Eu não sei onde você está. Se você está no YouTube, no Deezer, no Spotify, no iTunes, mas você sabe o que você tem que fazer. Aonde você estiver, clica no botãozinho, segue, compartilha, comenta depois o vídeo aqui embaixo, faz o que você precisa fazer para que você divulgue isso aqui para mais pessoas, que mais pessoas venham assistir o nosso episódio do GigaCast, venham conhecer o GigaCast. Tem várias histórias para trás que já passaram. Eu já tive com o Jerônimo, já tive com o Rodrigo Vinha, já tive com o Vitor Damasio, já tive com o Pedro Sobral, já tive com o campeão olímpico, com o Paulão, já tive com tanta gente, bicho. E hoje eu estou recebendo o João Cobal. Fala, João, cara. Bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o convite, cara. Depois dessa, você me fez me tornar só cada vez menor, né? Você fala só o nome de gigante aí e tô eu aqui, Davizinho, pequenininho, querendo entrar. Bicho, que isso. Bicho, olha só. João, ó, vou ler para não errar. João, você tem uma coisa parecida comigo, né? Esse é um ponto legal aqui que eu vi na troca que a gente vai fazer. Uhum. Mas você começou a empreender. Eu vou falar o que o João está fazendo hoje, mas antes de dizer o que o João está fazendo hoje, o João passou por 20 anos no mundo corporativo e multinacional em cargo de liderança. Era cargo de gestão de vendas, né, Sim, João? Gestão de vendas, exatamente. Tudo ligado à venda, a parte comercial. Parte comercial. Eu fiquei... Então, por isso que eu fiquei 20 anos trabalhando no mundo corporativo também, antes de começar a empreender, só que na área financeira, né? Então eu falei, tem uma conexão legal, o João é um cara parecido, a gente deve ter um monte de experiência parecida aqui. Mas hoje o João é mentor de carreiras e negócios, especialista em liderança e vendas, fundador do Instituto IE2, uma escola de desenvolvimento de inteligência emocional e espiritual. É isso, João. Bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o convite, cara. Obrigado eu, Giga. Obrigado por me permitir aqui falar um pouquinho da minha história e contar um pouquinho do que essa veia empreendedora fez na minha vida, né, ao longo desse tempo todo. Quanto tempo tem o IE2? Agora vai fazer 2 anos? 2, 3, 2 anos? O IE2 surgiu em abril do ano passado, exatamente na pandemia. Então, o IE2 tem rigorosamente a mesma idade da True Giants, 1 ano. Exatamente. Surgimos durante a pandemia. Cara, que bacana. João, me conta, 20 anos no mundo corporativo, o que você trouxe de história do mundo corporativo para o empreendedorismo? Para você agora começar a empreender. Pois é, no mundo corporativo, a gente praticamente aprende meio que robotizado, né? A gente acaba sendo um pouco robotizado, né? As instruções sempre vêm top-down para a gente, e raramente nós tomamos algumas decisões por nós mesmos. Sempre tem alguém acima de nós que toma as decisões. Você pode até ajudar, dependendo do nível hierárquico onde você estiver dentro de uma corporação, você pode contribuir com a tomada de decisões, mas normalmente elas estão baseadas no board da empresa. Enfim, são os acionistas que mais falam do que a própria empresa em si. Então, as tomadas de decisões são muito por lá. E esse aprendizado que eu trouxe de lá para cá é exatamente sobre isso. Embora hoje eu que tomo as decisões, eu e Flávia, a gente entende que as decisões tomadas, elas precisam vir de alguém. E esse alguém, mesmo que você não tenha acionistas, mesmo que você não tenha diretores e VPs e presidentes acima de você, você tem a sua espiritualidade. Então, eu não posso deixar de conectar a espiritualidade com isso. Então, todas as decisões
decisões que eu tomo, elas são baseadas no Criador, ou seja, no que eu sinto que Deus realmente quer de nós aqui na Terra. Então, ainda assim, eu trago de lá o quê? O respeito às decisões tomadas que vêm de cima, entendeu? Antes vinha de cima de uma ordem hierárquica, agora vem de cima também de uma ordem hierárquica, mas de acordo com a espiritualidade, entendeu? Eu queria... Um dia faz desse, sentido aí. vai, todo sentido. Um dia desse eu quero participar de uma reunião de conselho dessa, cara, para ver se eu consigo... Né? Essa reunião de conselho deve ser maneira. Você, a Flávia e o Chapa lá de cima batendo um papo, dizendo, e aí, galera, o que nós vamos fazer? Né? Deve ser um negócio... Essa reunião de conselho deve ser bacana. Quando der uma boa oportunidade, eu quero ser convidado para essa reunião. Com certeza vai. E sabe o que é melhor? Ela também pode ser online, entendeu? Ela também pode ser online. A hora que você tá... Pô, sensacional. A hora que você conectar no Wi-Fi de Deus aí, meu... Caramba, rapaz, vou te... A banda... Não precisa nem de banda larga, né? Pode ser linha de escada e tudo. Não. Exatamente. João, e aí, cara? Como é que foi Como é que foi essa rotina de começar a empreender aí, cara, depois de 20 anos no mundo corporativo? Vamos ver se você sofreu as mesmas coisas que eu sofri. Então, Giga, o que eu vejo assim, o meu espírito empreendedor, vou dizer assim, ele surgiu de mim na infância. Eu não posso dizer diferente, né? Que eu tive realmente inspiração dentro de casa. Meu pai foi empresário, meus avós foram empresários, e ao longo da minha trajetória, quem fez com que eu conseguisse, né, que custeou minha faculdade e tudo mais, eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? E quem custeou minha faculdade foi as empresas a empresa do meu pai e essa parte empreendedora. Então eu venho com essa história, né? Dentro da minha casa eu via acontecer exatamente isso, os altos e baixos de uma vida de empresário, né? Você às vezes tem bastante e às vezes tem pouco, mas os altos e baixos sempre são comuns na vida de um empresário. E o que eu vi, isso me marcou muito, sabe, no meu passado, dentro de casa mesmo. Eu ouvia muito, depois que meus avós morreram eu tinha em torno de 10 anos, 10 e 11 anos, foi um ano de diferença, tanto materno quanto paterno. E aí eu ouvi meu pai reclamando por muitos anos, depois desses 10 anos de idade meu, que a empresa não dava o suficiente. Então eu ouvi muitas reclamações de meu pai, e isso me fez ter uma certa aversão por ter empresas. Então eu tomei uma decisão de sair do mundo dessa parte empreendedora, ainda jovem, né, e partir para um mundo que pudesse ser mais seguro. Então eu me conectei com a segurança, né, um valor que eu estou tendo que trabalhar em mim é esse valor de segurança, né? Hoje a gente teve que criar outros meios, né, Giga, para poder ter segurança. E é engraçado, né? Eu estava falando com um amigo esses dias. Aliás, hoje nós estamos gravando, esse episódio vai para o ar mais para frente, mas hoje é uma sexta-feira, dia 14 de maio, o dia que a gente está gravando. Eu estava conversando ontem com um amigo meu, o Júlio, e eu estava falando com ele saiu do mundo corporativo e está naquela de empreender. Não, porque tem uma segurança, né? Eu falei, bom, segurança você tinha até você tomar o pontapé no final da espinha, como você tomou no final de semana passado. E aí, agora, cadê a segurança, né? Então, é uma falsa sensação de segurança, né? Ela dá dor de barriga porque ela depende... Por que ela dá falsa sensação? Eu acho, né? A minha sensação, não sei se você concorda, João. Ela dá uma falsa sensação de segurança porque, durante um período, ela não depende única e exclusivamente de você. Quando você está num ambiente corporativo, a sensação de segurança é maior porque você meio que divide responsabilidade com um monte de gente para chegar no resultado. Quando você está empreendendo, você e o conselho, né? Você e Deus, literalmente. Literalmente você e o conselho, você e Deus, né? Então, às vezes você tem um sócio, como é o teu caso com a Flávia, né? Mas tem uma galera ali que você não tem, né? O eu sozinho. Exato. No meu caso, eu sozinho. Então, você tem essa falta de sensação de segurança. Hoje, você acha que você já deu uma relaxada com relação a isso? Já deu para entender? Eu falei assim, porque depois que você passa dessa fase, eu acho que você entra. Beleza, é o contrário, né? Caraca, só depende de mim. Então, exatamente. Eu acho que não tem isso um pouco? Tem. E tem uma virada de chave para isso, né, Giga? A gente tem que dizer que tem uma virada de chave. Onde foi essa virada de chave para mim que foi incrível, sabe? Porque
no meu caso, eu tomei na espinha porque eu quis, né? Eu forcei meu desligamento em janeiro de 2020, entendeu? Porque eu não aguentava mais. Eu fiz uma trajetória para poder sair. Só que, assim, no mundo corporativo, todos sabem, né? Que se você pede conta, você perde alguns benefícios. Então, é muito mais vantajoso você sair desligado para poder ter os seus benefícios. Sim. E aí, eu forcei o meu desligamento ao ponto de falar, ou vocês me desligam, porque realmente eu não tô a fim de continuar mais. Então, houve um desligamento por conta de uma decisão minha, entendeu? Num cargo de liderança, você sabe muito bem que a hora que o líder não quer mais seguir em frente, eles são obrigados a desligar, entendeu? Então, não tem por que ele manter um líder numa equipe que sabe que não vai performar mais da forma como eles querem, entendeu? Sim. Exatamente. Então eu falei, agora chega, mas a performance minha foi só uma ameaça que eu falei para você, porque eu posso dizer para você, eu entreguei 100% do que eu devia entregar acima das metas, bati metas até o último dia. Então eu sou um cara de bater metas, eu sou um cara que entrega resultados. E aí eu trouxe isso para dentro da minha empresa, buscar ter metas, buscar ter resultados e ir para cima. E essa chave que eu estou falando que virou foi exatamente quando eu consegui ter e aí eu vou entrar um pouquinho no que você gosta, né? Que é o planejamento financeiro, né? Então eu fiz um fundo de reserva, entendeu? Eu fiz um fundo de reserva para poder fazer minha transição. Óbvio, o fundo de reserva não era o que eu gostaria. Eu pus na minha mente que eu precisava ter 1 ano de fundo de reserva para poder fazer a transição. Não consegui chegar num ano, mas eu consegui manter em 6 meses, entendeu? Esse fundo de reserva. E durante, pelo menos aí, esse ano todo, precisei usar o fundo de reserva? Sim, precisei usar o fundo de reserva, mas eu ainda tenho ali pelo menos uns 4 ou 5 meses de fundo de reserva, mesmo usou pouco, os né? baixos, usou pouco, né? Usou pouco. Eu acho que ainda tá no safe side, né? Tá tranquilo, assim, de alguma maneira tá Exato. Tranquilo. E veja bem, aonde que virou a chave? Quando eu tive o meu primeiro faturamento acima das minhas expectativas, ou seja, a hora que eu cheguei, teve um mês, né? Não foi só foram vários meses isso, mas no primeiro mês que eu consegui fazer um faturamento empresarial que foi muito acima do que eu tinha de remuneração lá atrás, entendeu? Isso falou, uau, é possível. Entendeu? Aqui está a minha segurança, não é mais lá, entendeu? Boa. Então, é só até acontecer isso, é só até você ter o primeiro resultado de faturamento que seja acima do que você ganhava, você já tem uma convicção disso, entendeu? João, 2 coisas, eu tenho uma para te falar, uma técnica e outra não. A sua imagem está picotando. Para quem está escutando isso no replay no áudio, isso aqui é um podcast com sérias restrições orçamentárias, o GigaCast, e a gente não corta o vídeo, a gente segue aqui porque é quase um papo de boteco. Então, João... Então faz o seguinte, fala aí bastante que eu vou mudar a minha internet. Boa. E aí, então enquanto eu mudo a internet aqui, você vai falando aí, tá? Boa, fechado. Então, o segundo ponto, eu não sei se você vai escutar enquanto você muda, não está mudando, porque ele congelou, tá vendo? Então ele congelou, não vai me ouvir, agora ele voltou. Agora eu voltei, tô te ouvindo, tá vendo? E a imagem tá show. Boa. Isso que é bom você ter 2 internets, né? Uma dedicada e uma não dedicada, né? Boa. E aí, o segundo ponto, depois que a gente passou da questão do vídeo resolvido, que eu falo para a galera, todo mundo, quando você monta o seu negócio, quer começar o seu novo empreendimento, a galera acha que é fazer assim, né? Você precisa fazer esse fundo de reserva e planejar a sua empresa para onde ele está indo. Quais foram os maiores desafios que você teve nesse início aí do IE2, né, da empresa, João? O primeiro grande desafio que eu tive, na verdade, não foi nem no IE2 ao certo, foi um passo antes. O IE2 ele surgiu para ser uma solução para o problema que estava instalado. Quando eu fiz a transição de carreira, foi em janeiro de 2020, ou seja, antes da pandemia, entendeu? Uhum. E o problema foi quando a pandemia surgiu, porque nós tínhamos, naquele momento, uma estratégia. E a estratégia era sair
para atender empresas. Então, essa era a nossa estratégia. Por que eu vim para a empresa? Por que eu me tornei sócio da Flávia definitivamente? Por que eu fiz a transição de carreira? Para poder ser um treinador dentro de empresas e levar o conhecimento que eu tinha, levar um pouco sobre vendas, levar um pouco sobre liderança para dentro das empresas nos treinamentos indoor. Então, a gente tinha, até janeiro, vários contratos fechados. A pandemia veio, cancelou-se tudo. 100% dos contratos cancelados, e aí eu falei, e agora? O que vamos fazer? E aí surgiu o IE2, que na verdade até então não era nem um instituto em IE2, era só uma ideia, que seria o que é o IE2, só para que vocês possam entender. É uma mentoria em inteligência emocional e inteligência espiritual para a vida. Ah, mas eu sou empresário, só empresário que pode ir? Não. Eu sou coach, só coach que pode entrar? Não. Eu sou advogado, só advogado pode entrar? Não, pode entrar todo mundo, entendeu? Então serve para todos, porque serve para a vida. Então, na verdade, nós temos empresários no nosso grupo, nós temos coaches, nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos, enfim, nós temos psicólogos no grupo, é muito eclético, entendeu? Nós temos pastores, entendeu, dentro do grupo, temos Legal. Pessoas que trabalham com esse ministério, então ele é muito abrangente, por quê? Porque a inteligência emocional, a inteligência espiritual, você usa em tudo, você usa para a sua vida, entendeu? Então, isso foi o que surgiu em abril, e aí a gente foi para o marketing digital, foi para o mercado digital, e criamos esse produto digital, mas com entrega ao vivo, com entrega conosco. Então, essa foi a virada para nós. Em abril, a gente fez a nossa primeira turma e foi quando começamos, então, o Instituto IE2. Começou a surgir, começou a ser criado e a gente está começando agora, um ano depois, a criar uma esteira de produtos que são mais outros produtos para a gente poder oferecer para as pessoas que querem acessar e ter esse conhecimento para poder evoluir e crescer muito mais na vida como um todo, entendeu? Não só na carreira e não só na área pessoal, não só na área espiritual, entendeu? Esse é o ponto. Boa. João, e me diz uma coisa, essa história aí do IE2, esteira de produto, crescendo e tal, vocês já fizeram, é a hora que eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, vocês já fizeram o planejamento para onde vocês estão levando o Instituto? Giga, eu tenho que ser bastante sincero com você. A gente está fazendo um negócio no fazejamento, sabe? Vai assim. Não estamos fazendo um planejamento, planejamento estratégico de olhar para frente 1, 2 ou 3 anos. A gente tem isso de uma maneira muito superficial, dizendo para a gente já tem um planejamento de quantos lançamentos nós vamos fazer durante este ano. Quantos vocês fizeram? Em um ano vocês fizeram quantos? Nós fizemos 3 lançamentos. Boa. Em um ano. Nós vamos fazer o 4º lançamento agora, no final do mês, e aí agora, praticamente a cada 2 meses, a gente tem um novo lançamento daqui até o final do ano. Boa. Entendeu? Sensacional. Show de bola. João, eu sei que nessa vida, talvez você não tenha um grande sucesso, um grande fracasso ainda do Instituto, mas talvez até tenha. Cara, eu gosto de pegar erros e acertos dos empreendedores e eu queria que você contasse um grande acerto, né, cara, um grande case de sucesso da tua vida aí, de empreendedor e um grande fracasso. Esse aqui nós fizemos, esse aqui deu ruim, né? E para que eu acho que na hora que a gente vê isso, cara, encurta caminho. Peraí, ele fez isso, deu certo, ele fez isso, deu errado, então deixa eu ir para cá, né? Eu posso dizer para você o seguinte, como um sucesso, seria realmente a minha transição de carreira, que é, para mim, um dos maiores sucessos que eu posso atribuir. Por quê? A gente sempre tem medo quando a gente está dentro de um ambiente que nós nos sentimos seguros, que é aquilo que a gente falou, né, que é uma pseudo-segurança, a gente acha que está seguro dentro de uma corporação, a gente sair disso e mudar o nosso mindset para a área de empreendedorismo, para empresário, você se sente inseguro no que as pessoas vão ver de você, no que vai ser o resultado da sua nova jornada. Então, o que eu digo, hoje, eu tenho uma
uma aceitação, vamos dizer assim, das pessoas com quem eu tenho feito o meu trabalho de mentor, de mentoria mesmo para muitos empresários, sabe? Tem alguns empresários que me buscam e eles têm me trazido os feedbacks. Poxa vida, você realmente está mudando meu jogo. Você realmente está mudando minha vida. Minha empresa é outra depois de você. Eu sou outro depois de você, do seu trabalho, depois do nosso encontro. Então, é muito bacana isso, muito né? bom. É muito bom. A gente ajuda os outros. É muito bacana. A gente ajuda os outros, né? Ajuda os empresários, que é o que eu faço, né? Você no lado emocional e espiritual, eu no lado financeiro, / de planejamento, / de projeção do que ele vai fazer do ponto de vista de negócio. E é muito legal quando você consegue receber um feedback dizendo, caraca, cara, o teu negócio, resultado o meu negócio mudou, as coisas mudaram aqui. Você fala, caramba, porra, esse dá o resultado financeiro é bacana, mas isso aí dá um baita... parece que tem mais valor, né? Dá uma satisfação bizarra, né? Eu também acho. É bizarro, é impressionante o quanto isso, para mim, serve de combustível para continuar. Eu estou no caminho, é o meu norte, assim, a minha... Vem para mim como sendo o meu objetivo. Então, o nosso realmente objetivo daqui para frente, quando se fala em termos de continuar tendo sucesso, é realmente partir para um lado de se planejar um pouco mais e ter esse planejamento estratégico mais bem elaborado, porque o Instituto está crescendo, entendeu? Ele vai continuar crescendo. E a gente espera que a gente consiga atingir as expectativas de todos que estão chegando da mesma forma como nós estamos fazendo hoje, enquanto ele ainda é pequeno, entendeu? Boa! E o fracasso? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. É como você falou, a gente teve um fracasso recente que a gente não pode considerar como um fracasso, como empresa, né? Mas houve uma necessidade nossa de pausar um lançamento e adiar ele. Por quê? Porque a gente não estava fazendo da forma adequada, não estávamos fazendo da forma correta. Olhando para o lado da forma do marketing digital, de todas as regras, principalmente quando se fala de tráfego e tudo mais, a gente estava realmente muito desalinhado com o que a gente estava fazendo de oferta. Então, o nosso desalinhamento estava muito grande por uma certa inexperiência mesmo. Nós tomamos uma decisão como empresa, como equipe. Hoje não sou só eu e Flávia, né? A gente, no IE2, a gente tem uma sócia que é a nossa estrategista digital. Só que em termos de tráfego, a gente estava pagando um profissional externo para poder fazer esse tráfego. E isso não estava adequado. E a gente teve que tomar uma decisão de trazer isso para dentro do time. Então, a nossa estrategista, ela tomou a frente nesse momento e falou, não, eu vou fazer. Só que o eu vou fazer, ela teve que buscar conhecimento, entendeu? E nessa de buscar conhecimento, ela ainda está em fase de aprendizado. E nessa fase de aprendizado, surgiu um lançamento nesse período. E aí a gente começou o lançamento e, graças a Deus, eu tenho que dizer para vocês que a gente precisa entender isso com clareza. Eu não estou como mentor simplesmente porque eu acho bonitinho isso, mas eu tenho mentores e eu sou, assim, extremamente grato por ter mentores. Neste momento, nós acionamos nossos mentores e identificamos o quê? Que nós não estávamos adequados e que precisávamos adiar. Então, adiamos o nosso lançamento em aproximadamente 40 dias. Então, nós tivemos que refazer toda a nossa forma de trabalho para poder chegar até o nosso público que a gente espera. E aí, isso para mim foi um grande aprendizado. A gente tem que entender que nós precisamos saber quando avançar e saber como recuar. Quando recuar, né? Esse é o principal desafio, né? É aquele fracasso que, assim, é chato, né? A gente porra, caraca, tava tudo pronto para lançar, ia fazer, deu errado. Exato. Dá uma sensação, dá uma frustração, né? Mas é isso, ou, assim, é hora de dar um step back, né? Dar um passo atrás aí para poder organizar as ideias e refazer o que você estava precisando para não fazer besteira, né? Exato. E esse foi um recente que eu nem posso dizer que é um grande fracasso. Ele, na verdade, foi um grande ensino. Entendeu? Para nós. Eu ia dizer isso. Eu falei assim, João, legal, gostei, mas tá longe de ser um grande fracasso. Isso aí foi mas eu tive...
Aí, deixa eu te falar o fracasso bacana que eu tive mesmo, porque assim, eu tive 2, na verdade. Pô, desses fracassos bacanas. 2. Mas eles não estão na parte do empresário, eles estão um passo antes, vamos dizer assim, né? Porque eu ainda era de executivo, né? Então, um dos grandes fracassos que eu tive como executivo foram, na verdade, as minhas demissões. Eu tive 2 demissões, mas uma delas, em específico, ela foi uma demissão por conta de uma atitude que eu tomei equivocada. Na verdade, foi falta de atenção. Eu fiz uma negociação muito grande com um grupo de clientes que eram agricultores. Eu sou, como eu falei, sou engenheiro agrônomo, eu trabalhava no agronegócio, vendendo produtos químicos na época, e eu fiz uma grande negociação e não observei, não prestei atenção que os custos que eu fechei com ele estavam abaixo do que eu tinha de autonomia. E eu fui lá e fechei o pedido e assinei, e aquilo se tornou uma realidade para o cliente. E aí foi por na verdade, nem foi inexperiência minha, mas foi falta de atenção mesmo, de conferir o que eu estava fazendo, e por um equívoco danado eu acabei trazendo, nem foi um prejuízo, porque a empresa não tomou prejuízo, mas a gente deixou o dinheiro na mesa. E aquilo me desconectou do meu líder imediato. Um tempo depois ele me desligou, ele não usou essa justificativa, mas eu entendi que era, naquele momento, a decisão dele foi com base nessa decisão que eu tomei lá atrás e que eu trouxe de considerado, entre aspas, um prejuízo. Esse é o tipo de erro que você fala, cara, pode ter consequências, como gerou consequência, né? Mas é aquele erro que você aprende, né? Nunca mais você vai mandar um pedido antes de conferir a 100%. Nunca mais. Exatamente, nunca mais. E o outro erro foi na fase de transição, né? Aí quando eu já estava fazendo o quê? Quando eu já estava dando treinamentos, ainda era executivo, então eu fazia, porque eu tive uma fase que eu passei de transição, né? Foram quase 4 anos assim, e 2 anos muito intensos, fazendo treinamentos indoor em empresas, né? Enquanto eu estava ainda nessa posição de executivo de multinacional. E aí, nesse caso específico, a gente fez uma parceria com uma empresa relativamente grande aqui de Campinas, e para poder fazer um pequeno treinamento na convenção de vendas deles. E aí fomos até a convenção, e para fazer esse treinamento, na época, a Flávia que fazia muito mais essa captação e essa negociação, e ela pegou e trouxe, e ficou com um pouco de medo de fazer um treinamento que a gente já tinha, que era nosso, voltado para a inteligência emocional. E aí chamou um parceiro naquela época. E o parceiro, ele era especialista em vendas, entendeu? Então chamou o parceiro para o parceiro fazer esse treinamento. E aí o que acontece, né? Para fazer o treinamento, a gente colocou todas as nossas fichas no parceiro, porque ele que trouxe o treinamento, o modelo, a forma de fazer, né? Fez algumas atividades com bolinha de tênis, aquela coisa toda. E aí a gente foi para entregar o produto, aí entregar o treinamento. Aí pegamos aí 10 staffs para poder ajudar e tudo mais, só que cometemos uma falha, uma pequena falha. Ele não passou para mim todo o treinamento como seria para a gente poder treinar, e eu tive que subir no palco com ele. E uma parte do treinamento foi eu que dei. Então, assim, houve uma desconexão total, né, no treinamento, e as pessoas, nós fomos muito mal avaliados como treinadores, e ao final disso tudo ele jogou toda a responsabilidade para cima de mim, que eu não fiz o que devia ser feito no treinamento. E ali me surgiu um grande ensinamento, entendeu? Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente coloca no nosso palco. Porque ali foi com quem a gente se conecta para poder fazer parceria, porque ali foi um cliente que era nosso, que a gente entregou na mão de um parceiro para ele poder cuidar do nosso cliente, e o cuidado dele não foi o mesmo. Isso aí, bicho, isso aí é outra coisa, né? Para apostar com alguém ou conversar com alguém, fechar parceria com alguém, tem que ter uma conexão muito grande para fazer a coisa acontecer, né? Senão não vai. Senão, em algum momento, dá problema. Cara, qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje no mundo do empreendedorismo? Qual você acha que hoje é o seu, na vida aí de sócio do Instituto IE2, qual é a maior dificuldade que você tem hoje, né? Hoje, Giga, eu sem sombra de dúvidas, eu posso dizer para você que a principal dificuldade é a estabilidade de faturamento. Essa é a principal dificuldade.
aquela estabilidade que você tem de ter uma curva ascendente e não ter mais os altos e baixos de faturamento. Quando a empresa é pequena, como a nossa, quando a empresa ainda está num processo de crescimento, a gente, como eu te falei, né, nós vivemos de lançamento, né? Então, quando os lançamentos vêm, você tem o pico de faturamento. Quando ele não acontece, você começa a fazer as entregas, naturalmente você tem a queda. Então, viver desses picos de faturamento e essas quedas, esses altos e baixos, eu vejo que é o principal desafio. Hoje, a pergunta que está na minha mente como empresário, como empreendedor, é como posso fazer para continuar mantendo uma estabilidade crescente de faturamento, né, sem ter que me preocupar em meses que eles caem, entendeu? Em meses que o faturamento cai. Sem sofrer com picos e vales. Sem sofrer com picos e vales, entendeu? A gente gosta dos picos, mas a gente não gosta dos vales. Esses vales, eles nos fazem refletir, entendeu? E a gente, nesses vales é onde a gente normalmente traz as principais ideias, as mais ousadas, as mais rentáveis às vezes, entendeu? Enfim. Tem um negócio legal para resolver isso aí, para começar a resolver um negócio de planejamento estratégico, planejamento financeiro, qualquer coisa depois a gente conversa. Tem um negócio fácil para ajudar isso aí. Fácil, né? Fácil. Vamos falar sobre isso. Fácil. João, o que você diria para o João de 25 anos atrás, dado que você tem 20 anos de mundo corporativo, mais um tempo de E2, o que você diria para o João de 25 anos atrás? Assim, cara, olha só, presta atenção nessa parada aqui. Eu diria para ele assim, presta atenção nessa parada, você já é um mentor, você já é um empreendedor, então agora só faz e continue nessa jornada de empreender. Eu fui empreendedor quando era jovem, entendeu? Eu fazia comercialização de coisas, eu tinha na veia a venda, entendeu? Eu vendia, junto com o Flávio, a gente vendeu semijoia, a gente vendia, na verdade, ela vendia mais a lingerie, né? Porque daí eu não podia ir lá junto com as mulheres para vender lingerie. Ia ficar meio esquisito. Acho que a Flávia ia reclamar um pouco. Esquisito. Acho que a Flávia Pois mas eu vendia semijoia junto com ela, quando a gente era novo. Porque assim, você sabe, né? Eu já falei para vocês que eu e Flávia, a gente se conheceu na maternidade, trocava mamadeira. Então a gente, né, quando a gente éramos adolescentes, ainda a gente vendia semijoias. Eu vendia pão, né, na padaria que meu sogro tinha, a gente botava pão de cachorro-quente e ia para... Quanto tempo vocês têm de casado, João? Nunca perguntei. Eu e Flávia, nós temos 22 anos de casado, vamos fazer... hoje dia 14, dia 28 de maio fazemos 22 anos de casado. Boa. E temos mais 7 de namoro. Então são 29 anos juntos. Vocês vão para 30 anos. Eu tenho 30, Flávia tem 29. Tá bom. 30 anos de contribuição no INSS que você já tem, João. Vem com essa pra cima. Tá bem perto disso. Olha só, eu tô... Peraí que a Siri... Peraí, cala a boca, Siri. Cara, Siri resolve falar comigo aqui do nada. João, eu tô com meus cabelos brancos aqui, tudo bem, mas o teu tu tá pintando. Tu é mais velho que eu. Você tem quanto, João? Eu sou de 75, eu tenho 45. Então, eu sou mais velho. Eu sou de 74. Eu tenho um aninho a mais que você. Um aninho a mais. Eu faço 46 esse ano, né? Que eu sou de dezembro, né? Então, eu faço 46, mas eu tenho um ano. Poxa, mas nem parece, né? Parece que dá 10 anos de diferença. Tá bom, beleza. Só os cabelos brancos, rapaz. Isso aqui é o lado alemão da família que me deixa assim, entendeu? O meu filho que outro dia... Mas não pinto, não. Se eu olhar aqui embaixo, tem uns branquinhos aqui saindo, tem uns branquinhos aqui. É o charme só, né? Tá certo, tá bom. João, a gente tem um momento aqui dentro do GigaCast, que é o momento Connecting Dots. Eu não sei se você já viu aquele famoso discurso do Steve Jobs em Stanford, que ele olha assim, cara, eu não sei por que eu estava fazendo isso, mas eu sei que isso gerou esse resultado agora porque eu fiz isso e eu não sabia por que tinha o que eu estava fazendo. Ele conta a história que ele entrava, ele não gostava das aulas que ele assistia na faculdade, ele entrou para assistir aula de tipografia, que não tinha nada a ver com a faculdade, com o curso que ele estava fazendo. E aí, quando ele montou o computador pessoal, né, o primeiro Mac dele, ele levou esses tipos de letra para dentro do Mac.
E aí depois a Microsoft com o Windows e o Doc levou isso, ele mesmo usa o termo, roubou isso da Apple e levou o tipo de letra, e hoje a gente só tem tipo de letra dentro do computador como tipografia porque ele em algum momento resolveu assistir uma aula de tipografia lá atrás, que naquele momento ele não sabia por que ele estava fazendo, ele só gostava daquilo. Você tem um momento connecting dots, cara? Porque várias pessoas vieram aqui, não, cara, eu fiz isso lá atrás, não sabia por que eu fiz isso aqui, agora eu estou fazendo e eu não sei por que eu fiz, mas agora eu consigo ver isso. Cara, boa essa pergunta, viu? Para poder trazer um resgate na memória de algo que eu fiz lá atrás, que hoje eu estou fazendo e estou usando disso. Não consigo me recordar de um momento desse que derrubei para isso. Pô, Giga, essa você não botou no roteiro. Tem que ter essa foi fora do roteiro, mas realmente eu não consigo me lembrar de um momento assim, né? Eu realmente assim, eu fiz algo que eu não sabia porque eu estava fazendo, mas isso me serviu. Porque você gostava. Talvez assim, eu possa me lembrar. Eu não gostava. Eu acho que isso aí me serviu muito. Eu não gostava. Eu era tímido. Só para você ter uma noção, quando eu era criança, eu era tímido. Era daqueles que me enfiava debaixo da saia da mãe para não poder falar com as pessoas, para as pessoas não me verem. Eu queria ser invisível, para que ninguém me visse, entendeu? E eu vejo que essa parte de eu conhecer um pouco as vendas em si, de eu me desafiar a vender. Meu pai me colocou uma vez no caminhão de gás dele, porque ele tinha caminhão de gás, ele vendia gás de cozinha. E eu ia batendo de porta em porta para oferecer botijão de gás, eu ainda era criança, entendeu? Então, essa parte de eu me desafiar para poder entender um pouco de vendas me ajudou hoje a ter essa desenvoltura que eu tenho hoje, né, de me desafiar a ser um profissional mais expansivo, vamos dizer assim, entendeu? Em termos de comunicação, entendeu? E esse foi um grande momento. Eu nem sabia o que eu estava fazendo lá atrás, estava só, né, respondendo e reagindo diante do estímulo. Reagindo ao estímulo. Legal. João, eu gosto de contar histórias, eu mostro de vez em quando livros aqui, quando a gente fala de biografia. Qual é a história que te inspirou? Quem é o empreendedor, se é que tem um, ou dois, ou três, ou cinco, ou um só? Uma história de uma pessoa que você diz assim, caramba, eu me inspiro nessa história aqui, é uma história bacana, para a gente contar por demais. Você vai dizer, não, tem um cara que participa do meu conselho de vez em quando, aí é sacanagem. Mas fala aí, deixa eu ver se eu adivinhei. Adivinhei, não? Não. Esse aí é a inspiração, mas não foi. Na verdade, não foi. Como empreendedor, eu tenho duas pessoas mesmo. Pessoas, entendeu? Legal. Duas pessoas. A primeira delas foi meu avô materno, meu avô, pai da minha mãe. Esse cara me inspirou, embora ele faleceu, eu era muito novo ainda, eu conheço a história dele, né? Então, por exemplo, meu avô foi um visionário. Como é o nome vamos dar o crédito, nome do avô. Meu avô chamava-se José Burali. E só para você poder entender a quantidade de visão que ele tinha de futuro, ele era um empresário da área de tecidos. Enquanto ele viveu, enquanto ele estava vivo, ele era o principal concorrente dele na região das Pernambucanas. Na época, né, 40 anos atrás, as Pernambucanas era também uma loja de tecidos, ela não era uma loja de departamentos como é hoje. E ele não deixava as Pernambucanas crescer na região onde ele estava. Ele tinha várias lojas na região de Assis, que é o local onde a gente morava, onde eu nasci. Só que a visão dele era tão grande, só para você poder entender, a loja que ele tinha em Assis, na Rua Central, ele foi o primeiro, talvez um dos pioneiros a fazer no Brasil, mas ali em Assis ele foi o primeiro, a fazer o quê? Parcerias com as empreiteiras para construção de prédio no terreno que era dele. Ele cedeu o terreno dele para essa construtora fazer um prédio inteiro e ele ficou com uma parte do mezanino, que é a parte de baixo, né? Nem só o mezanino, mas a parte térrea. A loja dele foi construída na parte térrea. Então ele foi o pioneiro e hoje tem na cidade de Assis um prédio chamado Edifício Burali, que é o sobrenome do meu avô. Então, esse edifício tem praticamente 50 anos de vida, entendeu?
Então, para mim, ele foi um exemplo, porque há 50, 60 anos atrás, eu não sei se ele tem 50 ou 60 anos aquele prédio, mas é de 50 para lá. Naquela época, ninguém fazia esse tipo de parceria. Então, ele fez pela primeira vez, construiu a parte da loja dele, e ele teve mais dois apartamentos ali em cima, no prédio. Então, é uma visão que eu admiro. Poxa, o cara olhava para o futuro, entendeu? E ele fez outros prédios assim em Assis, entendeu? Só que ele não teve tempo para fazer o restante, entendeu? Comercialmente falando, ele trazia todas as novidades, o que tinha de melhor, né, para poder trazer e para poder conseguir manter-se líder na região como um todo. Até hoje, meu avô morreu, tem 35 anos, acho que aproximadamente. Eu tenho 45, eu tinha 10 quando ele morreu, isso mesmo, 35 anos quando ele faleceu, e até hoje as pessoas os mais antigos sabem quem ele foi, conhecem a história dele, sabem quem ele realmente foi, um baita de um visionário, e falava, cara, eu só comprava na loja do seu avô, entendeu? Então, você vê que o cara sabia lidar com gente, entendeu? Isso, eu vou fazer um link, João, se você me permitir, porque eu falo às vezes que as pessoas, quando eu falo que eu estou vendendo a minha consultoria, a minha mentoria aqui de planejamento estratégico, planejamento financeiro e gestão para as empresas, uma das coisas que eu falo o nome está aqui do lado para quem está vendo no vídeo, e eu vou falar para quem está escutando, né? True Giants, que é ser o verdadeiro gigante. Né? E aí ele falou, mas o que é ser gigante, né? Falei, cara, seja gigante do tamanho que você quiser. Né? Se você quiser ir para o mundo inteiro, vai, mas você pode ser o maior de Assis. Né? Então, palmas para o seu Burali, que era um gigante em Assis. Né? Eu acho que é um baita exemplo de empreendedor e um baita estímulo para você como empresário e empreendedor hoje. Né? Bacana, show de bola. E quem é o outro? O outro é o que muita gente já ouviu falar dele, sabe dele, é vivo ainda até hoje, que é o Silvio Santos. A história de vida desse cara, para mim, ela é surpreendente, né? Um cara que não tinha estudo praticamente, pelo que eu sei, ele foi um imigrante, chegou no Brasil sem nada e começou a comercializar caneta. Camelô. Foi o início dele, entendeu? Camelô, entendeu? E chegou até onde com a visão de multitarefas, não é só multitarefas, mas é multinegócios. Então, para mim, esse cara, ele é uma inspiração, porque ele teve desde a emissora de TV, foi camelô, teve desde a emissora de TV a banco e outros negócios que a gente não conhece todos que ele tem, mas ele tem vários negócios, entendeu? Então, eu acho que tem uma história no Silvio Santos, aliás, tem muita gente que quer se espelhar no Silvio Santos e outros empreendedores que têm múltiplos negócios, né? E o cara, como é que eu faço para ter múltiplos negócios? Eu falei, faz o primeiro dar certo. Né? Então, acho que o grande mérito do Silvio, as pessoas olham para ele hoje como vários negócios, ele fez... O que ele fez? Cara, ele fez o primeiro dar muito certo. Né? Então, ele, se você vê, ele vai migrando de negócio, e hoje todo o negócio dele, o banco, a Jequiti, Baú, não sei o que, gira em torno do principal negócio dele, que é a TV. Né? Então... ele é um cara, um baita empreendedor, um cara incrível. Para quem não sabe, em 1980, eu não sei se foi em 1989 ou 1993, o Silvio Santos foi candidato a presidente, né? Que depois a chapa dele foi impeachment. Exatamente. Mas eu não lembro se foi na eleição de 89 ou de 93, mas ele foi candidato a presidente. Silvio Santos, vem aí, lá, era muito engraçado, cara. Sensacional, muito bom. João, caminhando aqui para o final do nosso GigaCast, eu queria te perguntar uma coisa, quais são as próximas histórias que você, a Flávia, e você quer contar, né? Quais são essas próximas histórias? O que está vindo para frente aí? Giga, eu vou querer contar uma outra história para você. Manda. Daqui 30 anos. Entendeu? Daqui 30 anos eu quero estar aqui. Rapaz, daqui a 30 anos eu tô com 7,6, você com 7,5. A gente vai fazer. Então, vamos combinar aqui que dia é hoje, 14 de maio de 2021. Então, daqui a 30 anos, rapaz, 7,6, 7,5, a gente já usando corega, né? Dentaduras. Provavelmente eu vou estar careca, porque minha mulher está dizendo que eu estou ficando careca.
Então, na hora que eu começar a ficar... Tá raliando. Tá ralindo. Eu vou raspar a cabeça, então, muito provavelmente, em breve, eu vou ser o mais novo careca da cidade, porque eu não vou ficar com aquele negócio de pouco cabelo, eu vou rapar ela geral, vou ficar lisinho. Então, muito provavelmente, careca, com pouco cabelo ou com cabelo que resta branco. E nós vamos falar que história, João, quando a gente estiver sentado no boteco falando... Lá, eu vou te dizer como que eu consegui adquirir, manter e ser o responsável por 200 empresas. 200 empresas? Exato. Caraca, é sensacional. Exato. 200 negócios diferentes. Exato. Isso eu vou poder contar isso para você. E aí você fala assim, João, mas quantos você tem hoje? Um. E ele vai dar certo. Peraí, aguenta aí. Peraí que agora, você que está aí no vídeo, tá vendo? Eu tô vindo pegar minha calculadora. Vou fazer uma conta rápida aqui. Então, peraí. 199 divididos por... Porque você já tem uma, né? Enter 30, divide. São 6,63 empresas por ano que você tem que abrir. Tá Exato. Fácil? Tá fácil não, hein? Minha meta é fazer mais uma esse ano, só. Tá. Ó, o que eu vou te dizer? A primeira empresa que você deve abrir é uma empresa de contabilidade. Que já fica mais fácil de ficar abrindo empresa. Abre uma empresa de contabilidade, traz um cara, um contador, abre uma empresa, eu quero abrir uma nova empresa. Você já não paga, economiza em custos operacionais com uma empresa de contabilidade, porque abrir 7 empresas por ano é uma empresa a cada 2 meses. Rapaz, vai ter trabalho. Você está precisando de planejamento, hein? Olha lá, hein? Vamos falar, hein? Rapaz, uma empresa a cada 2 meses. Sensacional. Bela meta. E por que você quer fazer isso, João? Deixa eu entender. O que tem por trás desse sonho? Na verdade, isso é algo que está me queimando dentro de mim, porque essas empresas eu não vou construir sozinho. Eu não vou ter 200 negócios que são só meus. E, na verdade, eu quero quebrar a mentalidade de escassez no mundo das pessoas que vão chegar até mim, dos meus futuros sócios. Então, eu quero trazer pessoas que têm mente escassa e que precisam entender que o empreendedorismo salva vidas e muda vidas. E eles vão aprender isso na prática, fazendo um negócio dar certo. Sensacional. Esse é o objetivo. Sensacional, João, sensacional. Muito bom, João, muito bom. Ó, então tá marcado 14 de maio de 2051. É isso? Do 14 de maio de 2051 está marcado o podcast eu e o João Cobal, eu com 76, João com 75, para falarmos das 200 empresas do João daqui a 30 anos. Cara, sensacional. João, e se eu não chegar até as 200 até lá, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou continuar, porque eu sei que eu não vou ter só uma. Isso aí, sensacional, muito bom. E se não chegar, eu vou dizer, você vai contar aqui no podcast, no GigaCast, você vai contar, cara, o que eu errei, o que eu acertei para não fazer as 200, né? Eu acho que é a próxima história que você quer contar, é bacana, para ajudar a tirar a mentalidade de escassez da galera e dizer que a gente pode... O empreendedorismo muda o mundo. João, obrigado por você ter participado, cara. Obrigado mesmo por você ter aceito o convite aqui. Foi muito show de bola. Mensagem, recado final para a galera aí. Mensagem final. Pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte: tudo que você tem, tudo que você quer está dentro de você. Basta você aceitar, se permitir e ter coragem de olhar para dentro de você e encontrar o que você tem de bom, mas encontrar o que você precisa melhorar também. Mas tudo está dentro de você. Você já veio de fábrica, né? Lá de cima, você já veio pronto. A questão é que muitas vezes você não se permite crescer, expandir sua consciência, expandir e pegar o que tem de melhor e valorizar isso. Siga em frente. Não desanime. Não perca a fé, porque a fé é o que te move para você poder atingir os seus objetivos. Tamo junto. Show de bola! Galera, ó, eu queria que você fizesse uma coisa. Se você tiver no Spotify, no Deezer ou no iTunes, vem para o YouTube. Eu quero que você tire um frame e uma foto deste podcast, eu e o João,
e publica marcando @João Cobal. João Cobal com K, João Cobal. Com K. E @gigante.klaus com K, o Klaus. Klaus é com K, gigante.klaus. Marca a gente lá, que a gente vai ter um prazer de repostar e fazer um comentário se você curtiu e viu esse podcast aqui, tá bom? Galera, um abraço, até o próximo episódio. Fui! Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.